é o futuro da humanidade. E eu vou tentar explicar para vocês hoje nessa aula inicial por quê. A humanidade ainda não descobriu por que o cooperativismo é a melhor forma de organização social e econômica, também política e cultural. Mas, como tudo que é inovador, como tudo que é avançado, adiantado, demora até que de fato aconteça. A humanidade é um pouquinho assim, né, faísca atrasada em certas ideias, né? E quando a humanidade se der por conta que de fato o cooperativismo é a forma mais eficiente de organizar os humanos de forma coletiva, aí isso vai acontecer. Então, vocês estão fazendo um curso, vocês escolheram fazer uma formação acadêmica numa área extremamente importante, relevante, e que nos próximos anos ela vai ser muito demandada pela sociedade, mas também por vocês mesmos, né? Então, vocês vão perceber, como o Jairo disse, ao final do curso nós teremos a oportunidade de conversar e vocês verão que a opção foi adequada. Eu queria também dizer para vocês que para mim é muito marcante dar uma aula em sextas-feiras à noite, que geralmente eu dou aula em outros dias à noite. Sextas-feiras para mim de noite é sempre um dia muito marcante, porque foi numa sexta-feira de noite, em 1985, quando eu assisti uma aula de filosofia aqui no prédio da engenharia, que a minha vida mudou. Eu tive uma aula sobre Platão, né? Era um curso sobre introdução à filosofia e nós estudávamos os pré-socráticos, né? E na aula sobre Platão eu li o mito da caverna, né? E aquilo despertou uma outra visão de mundo, despertou em mim uma outra consciência, né? E eu mesmo, se vocês não leram até hoje, leiam o mito da caverna, do Platão. É um texto pequeno, mas é muito antigo, né? Mas ele está na raiz da nossa formação como cultura do mundo ocidental. Então, para mim, sextas-feira de noite sempre é um momento bastante importante, né? E me faz lembrar disso. O tema que eu escolhi, o Jairo me convidou, né, para tratar com vocês, é cooperativismo contemporâneo e desenvolvimento sustentável. Para mim, são os dois grandes eixos, as duas grandes questões que nós temos pela frente neste século XXI. Nós precisamos construir um outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, né? Poderíamos acrescentar os adjetivos aí, inclusivo, democrático e assim por diante, né? E o cooperativismo na minha opinião, a ferramenta, ela é um instrumento para isso, tá? Então eu vou problematizar com vocês esse tema. Várias das coisas que vão aparecer aqui, elas serão mais aprofundadas ao longo das disciplinas, sobretudo os fundamentos históricos e teóricos, né? Vocês terão tempo de se aprofundar. Então, por favor, não fiquem, digamos, ansiosos ou desapontados se em algum momento vocês não entenderem alguns desses aspectos, tá? Enfim, eu tenho vários slides aqui, eu quero andar um pouco rápido. O momento que a gente está vivendo é um momento de crises no S, no plural, né? E esse contexto de crise, eu gosto da frase do Antônio Gramsci, né, que define crise como um momento em que o velho está morrendo e o novo não nasceu ainda. E nesse interregno, né, sintomas mórbidos aparecem. Essa frase é genial, na minha opinião, porque ela expressa bem o que está passando na última semana agora, nesse momento de virada que o mundo está passando, né? Acabei de escrever para uns amigos que, na minha opinião, o que está morrendo, o que está iniciando o seu ocaso, né, é um sistema econômico baseado na globalização e no modelo neoliberal, né, que vigiu nos últimos 30, 40 anos, com força, sobretudo depois de 1989, né, já tinha dado uma sinalização de que alguma coisa não estava andando bem em 2008, né, e agora, né, esse momento em que a gente está vivendo uma confusão total e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né. Mas isso não quer dizer
que o novo que vai nascer vai ser ano que vem, vai ser o final desse ano. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem quando e nem de que forma. Esse é o grande desafio. A tal ponto que um grande empresário, como, por exemplo, o Jorge Gerdau, deu uma entrevista que eu assisti, ele disse que o grande problema é a incerteza. E é esse o contexto, né, que a gente está vivendo. Uma enorme incerteza que paralisa as pessoas, sobretudo os investidores, sobretudo aqueles que tomam decisões para fazer a dinâmica econômica ocorrer, né? Esse contexto de múltiplas crises, hoje ele é diferente do que era em épocas passadas. Alguém poderá dizer, mas crise sempre existiu. Segunda Guerra Mundial foi fruto de uma crise. 1929, 1930, teve uma grande crise. Inclusive algumas pessoas, alguns analistas estão retomando alguns estudos daquela época, né, em que também se recorreu ao protecionismo comercial como uma saída, né? E se a gente for olhar em várias épocas históricas, a gente vai ver que crises sempre existiram. Qual é a especificidade da crise que a gente vive hoje? A especificidade é que é uma crise combinada entre as transformações que a gente praticamente não controla, que são as mudanças no clima, né? As mudanças no clima, elas são muito severas, as mudanças climáticas provocadas pela ação antropocêntrica nos últimos 200 anos, através da emissão de carbono, né? Elas são hoje o grande problema da humanidade. E ela justamente se reforça, por isso que esses círculos, né, que um leva ao outro, porque a transição energética ou a descarbonização do planeta é absolutamente necessária para que isso aqui possa ser mitigado. E não há sinais de que a gente esteja fazendo o mínimo aqui para que isso aqui possa iniciar, porque já chegamos a 1,5 graus de aquecimento no final do ano passado, agora em janeiro saíram os dados, né? E nada indica que a gente vai deixar de emitir carbono nas próximas décadas. E o que é mais delicado é que a humanidade toda nunca foi, tanto quanto é hoje, absolutamente urbana. Né? Nós temos uma população que nunca houve igual, nós somos hoje 8,6 bilhões de almas no planeta, né? E essas 8,6 bilhões de almas no planeta, em torno de 70% delas, e de acordo com alguns países, como o Brasil e aqui o Rio Grande do Sul, a taxa de urbanização ela é muito elevada, é mais do que 70%. A população do Rio Grande do Sul, 87% é urbana. A do Brasil, 86,3% é urbana. Então, nunca houve na história da humanidade tanta gente, o planeta nunca foi tão populoso, né? E essa população concentrada em poucas áreas físicas, em poucos espaços. Né? Essa população precisa de energia, em primeiro lugar, energia na forma de aquecimento, né, ou resfriamento, e energia na forma de alimentos. Então é isso que torna essas crises, essas interfaces, que torna o momento atual tão delicado e tão desafiador. Né? E aí eu descobri esse paradoxo de Sêneca aqui, né, que foi um filósofo também pré-socrático, né, que disse o seguinte: se a queda fosse que nem a subida, tudo bem. O problema é que a queda, em geral, é brusca e a subida é lenta e longa. Então chegamos aqui onde nós estamos hoje, depois de 200 anos de emissão de carbono. Inclusive tem muita gente que até hoje não consegue entender, né, por que o aquecimento global, né, tem gente que nem acredita, tem os que ainda precisam ser esclarecidos, né, tem que ir na aulinha de física, na aulinha de química, né, tem gente que não teve essa oportunidade, então quem ainda não passou por isso tem que ler um pouco, é muito simples, né, o efeito estufa, né, o aquecimento, que os gases de efeito estufa, eles retêm, né, na atmosfera o calor, né, o calor que é emitido naturalmente do astro maior, que é o Sol, né, e isso impede, então, portanto, e isso aumenta a temperatura média do planeta.
Isso faz o degelo das calotas polares, faz aumentar os níveis das águas. O aumento dos níveis das águas aumenta as chuvas que caem torrencialmente aqui no Rio Grande do Sul, como há 11 meses e 15 dias atrás. Nós vamos aniversariar a grande crise climática do Rio Grande do Sul daqui a 15 dias, dia 31 de abril, 1º de maio. Então esse é o grande paradoxo, né? As coisas vão subindo, a capacidade de carga está aqui. Né? Começa devagar, mas daqui a pouco, quando chega no ápice, vum! Aí diz o Sêneca, seria um consolo para a nossa fraqueza, os nossos bens, se tudo ficasse arruinado com a mesma lentidão com a qual é produzida, mas em vez disso, o aumento é gradual e a queda é vertiginosa. No adágio popular é aquela frase que o pessoal diz, como falir é rápido, ou como quebrar é rápido, como, né, às vezes quando a gente se machuca, né, a gente, puxa, mas como foi rápido que eu me machuquei? Né? De fato, né? Então, essas múltiplas crises também têm múltiplas dimensões, diferentes escalas e uma diversidade de atores. O que faz com que, como eu disse, ela seja completamente diferente. Aqui, antes que vocês perguntem, mas onde é que esse cara quer chegar? Onde é que ele quer? Eu quero justamente levantar o momento atual, o contexto atual, para apontar o cooperativismo como a saída. Sucintamente é isso. Então, para aqueles que estão se perguntando onde é que esse negócio vai dar, já estou dando o mapa do caminho aqui. Essas múltiplas crises, diferentes dimensões, escalas e novos atores, tem um conceito, é uma pena que corta um pouquinho os slides, tem um conceito que eu trabalhei em 2023, eu fui professor visitante na Universidade de Montpellier, no Instituto de Estudos Avançados, trabalhei 1 ano sobre o tema crises, e me dei conta lá desse conceito que hoje está sendo utilizado. É uma crise chamada permacrisis, ou crise permanente. O que é uma crise permanente? Permacrisis é uma situação de dificuldade estática e permanente, em que não existe perspectiva ou esperança de alcançar a superação ou mudar o futuro em relação ao presente. E esse é o ponto, né? Quando a gente acha que passou uma crise, como por exemplo aqui a Covid, essa onda aqui, aí vem outra, vem a recessão, que não terminou ainda. Aqui a gente poderia colocar aqui agora, essas ondas aqui, elas estão, aqui podia colocar uma outra onda aqui, Trump podia dizer. Aqui podia colocar climate, mudança climática, e o grande problema de tudo isso o que vai ser o nosso grande problema é que se tudo isso aqui afetar ou colapsar a nossa biodiversidade, porque é dali que a gente tira a nossa alimentação, e é dali, da biodiversidade, que vem a fotossíntese, que produz o oxigênio. Sem o oxigênio, nós não somos nada. Né? Isso é uma novidade também para mim. Eu sou sociólogo. Quando eu estudei ciências sociais, estudava no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, nós, cientistas sociais, que lidam com coisas humanas, nós não dávamos tanta importância para os fenômenos naturais. Havia uma divisão, e às vezes quase até um cânion do Itaimbezinho, entre ciências humanas e ciências naturais. O que nós estamos assistindo hoje é que cada vez mais as ciências humanas têm que conversar com as ciências naturais, e as ciências naturais, principalmente as biológicas e as ciências da Terra, precisam conversar com as ciências humanas. O exemplo, eu sempre disse, o exemplo que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, o evento que nos afetou foi um evento climático extremo. Mas o fato em torno dele é absolutamente um fato sociológico. Qual é o fato sociológico? Não foram construídas ou foram atualizadas, consertadas e enfim, mantidas, né? Feita a manutenção das comportas, né? Os nossos bombeiros não estavam preparados, as pessoas nas suas casas não sabiam para onde ir, as nossas rodovias não estavam preparadas para as pessoas saírem,
né? Quando fechou aqui as entradas da cidade, eu tive que um dia vir para Porto Alegre, assim, era uma urgência familiar, e aí eu tive que vir lá por Viamão, daí eu pensei, eu botei a mão na consciência, mas olha só, Porto Alegre, ela está completamente isolada, só tinha entrada por Viamão. Se esse fenômeno perdurasse, parte da cidade ia ficar desabastecida, como já havia desabastecimento de água potável. Então, o que se sucede a um fenômeno natural é um fenômeno sociológico, né? Um fenômeno social, né? Nem vou falar aqui das questões de saúde, né? Da forma como... Né? Então, para vocês verem que essa nova fase que a gente está, ela vai exigir uma mudança total e completa na sociedade. Eu estou envolvido em várias iniciativas para a gente ajudar fui consultor do Ministério da Reconstrução, estamos apresentando um projeto de educação ambiental para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? A gente tem recebido muitos nãos, né? E as pessoas continuam construindo as pontes nos mesmos lugares onde elas já estavam. Mas enfim, então esses fenômenos que estão gritando, que estão chamando a atenção, hoje em dia eles é que precisariam receber da humanidade o principal foco. E a gente não está fazendo isso, e é por isso que a gente precisa, de fato, ficar preocupado, né? Se a gente olhar as guerras, se a gente olhar a continuidade, né, do mesmo diapasão no consumo de carbono e assim por diante. Então, o contexto atual é de extrema complexidade sistêmica e estrutural, né? E isso faz com que o contexto atual seja complicado e sem soluções fáceis. Não tem solução fácil para esses problemas sistêmicos e estruturais que a gente está vivendo. Por que que... E aí eu tento resumir em 3. Quais são os grandes problemas, na minha opinião? Primeiro, como eu disse, incerteza e desconfiança. A humanidade perdeu a certeza. A gente já não sabe mais em quem acreditar. E muitas vezes essa crise de lideranças, por exemplo, que a gente vive na sociedade atual, né? Um colega meu italiano falou um dia para mim, pois é, Sérgio, a gente está mal de líderes. Na Europa a gente está muito mal de lideranças. Ele disse assim para mim, a maior liderança do mundo hoje é o Papa. Coitadinho, ficou doente também. Ele falou isso há 3 anos atrás. Bom, num planeta, num mundo em que o Papa se torna a maior liderança, é problemático, porque se esperaria que outras pessoas... Claro que eu não estou questionando a liderança do Papa, claro que ele é uma liderança, mas em que ele é, né, a única principal liderança é complicado. Os riscos ambientais, né, são um grande problema e, como consequência, desigualdades crescentes e múltiplas formas de exclusão. E aqui eu coloco as questões, por exemplo, não só da desigualdade que já sempre existiu, que é a desigualdade de renda, desigualdade de emprego, mas aqui estão as novas formas, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade étnica, desigualdade de acesso, uma série de desigualdades que tem causado conflitos cada vez maiores, né, e asseverado esse quadro. Então, esse contexto é que nos leva a viver uma época de transições, né? Já falei aqui, né? As mudanças climáticas são, na minha opinião, portanto, a crise civilizacional, né? E é por isso que a gente precisa de mudança. Tem uma frase que se tornou hoje muito corriqueira, muito utilizada no mundo dos negócios, né? Que é o seguinte, né? Business as usual is not an option anymore. Continuar fazendo mais do mesmo já não é uma opção. Que daria para traduzir também como procrastinar não vai nos levar a solução alguma. Então, a gente precisa de transformações, e essas transformações vão se dar numa perspectiva de transições, porque as mudanças que nós precisamos são graduais. E eu vou levantar aqui na minha aula inaugural hoje a hipótese, e vou tentar sustentar ela, do porquê que o cooperativismo
talvez a única, mas a mais importante saída para esse quadro que eu desenhei, para esse quadro horrível de crise estrutural e sistêmica. Por que o cooperativismo é? Em primeiro lugar, o cooperativismo dá 7 respostas, e cada uma delas vocês vão ter que estudar muito, porque esse é o que vocês vão, digamos, depois sentar num bar, tentar convencer o colega, o vizinho, o irmão, a pessoa da família. Por que o cooperativismo é o futuro da humanidade, como eu iniciei a minha aula? Primeiro, porque nem capitalismo, nem estatismo, nem comunismo são as saídas. Todas essas ismos aqui, todas essas formas já foram testadas, algumas ainda, como o próprio capitalismo continua em vigor, vigente, aliás, é o dominante atualmente. O cooperativismo, ele ainda não foi testado em lugar nenhum. Nunca existiu nenhum país do mundo que tivesse uma economia cooperativista. Nunca. Não há país no mundo, existem vários países em que o cooperativismo tem um papel fundamental. Suíça, a própria Alemanha, os países nórdicos, né, sobretudo a Dinamarca, sobretudo, um pouco na Itália, mas o próprio sul do Brasil, Rio Grande do Sul, mas não existe nenhum país que tenha uma economia nacional cooperativista. Então o cooperativismo é um modelo econômico e social a ser testado. Sim? Não, o comunismo é muito diferente de cooperativismo. É muito... Bom, aí é uma grande discussão. Por exemplo, a gente pode discutir, o capitalismo também não é um modelo único. Existe eu sempre digo, quando o pessoal brinca comigo, né, eu sou cooperativista. Às vezes o pessoal diz, mas então, afinal de contas, né, qual é o modelo? Eu digo, olha, para mim, se a gente não está no cooperativismo ainda, mas então pelo menos eu quero o capitalismo. Mas eu não quero o capitalismo nem brasileiro, nem africano. Eu quero um capitalismo do tipo holandês, dinamarquês, norueguês. Esse é o capitalismo que, não só para mim, eu gostaria de que esse capitalismo fosse para o resto da humanidade. Por quê, pessoal? Porque são as sociedades com maior bem-estar do mundo. Certo? Então, tem um grande debate, né? E, na verdade, sim, pessoal, aí a gente nós da sociologia, a gente discute isso desde o começo do curso, chega no doutorado, pós-doutorado, e não resolve essa parada, né? Então, o que é o capitalismo? Você começa lá, o Marx falou do capitalismo britânico, mas ele não estudou o capitalismo africano nem americano, né? O Max Weber estudou, né, o capitalismo alemão, né? Mas o capitalismo alemão não se aplica ao capitalismo chinês, porque no capitalismo alemão, segundo o Weber, o protestantismo teria levado a uma ética do dinheiro, e no confucionismo chinês isso não teria acontecido, embora o Max Weber escreveu a ética protestante há 120 anos atrás, 120 e poucos anos atrás. Então, voltando aqui ao ponto, não existe sociedades que experimentaram o cooperativismo como forma de desenvolvimento. Na Rússia, antes do início do estatismo comandado pelo Stalin, em 1927, de 1918 a 19, porque teve um período de contra-revolução, de 18 a 19 até mais ou menos 27, quando Lenin morre, esse interregno de 7, 8 anos, houve um grande debate na Rússia, liderado pelo próprio Lenin, o cara mais, né, o líder e ao mesmo tempo líder intelectual, sobre qual modelo de economia a Rússia iria implementar. E esse livro aqui, que eu vou deixar para vocês, que pouca gente conhece, porque ele foi traduzido, esse autor aqui foi declarado proscrito pelo stalinismo, inclusive, esse autor foi fuzilado em 1936 pelo regime stalinista, chama-se Alexander Chayanov. O Chayanov e a escola de Petrov, do cooperativismo, era um dos consultados pelo Lenin, e dizem as cartas que Lenin, quando faleceu, porque ele levou um tiro,
quando ele participou da Revolução de 17, esse tiro não curou e tal, em 23 ele falece, se eu não me engano, 23, 24, desse tiro que ele levou. Na escrivaninha dele, do lado da cama, tinha 5 livros que ele estava lendo. E um dos 5 livros que ele estava lendo para se inspirar e para discutir era esse livro aqui. A Teoria das Cooperativas Camponesas, do Chayanov. Por quê? Porque a Rússia era um país de camponeses, não era um país urbano industrial. Esse foi, inclusive, um dos problemas do próprio modelo russo, né? Então, e esse livro, e mais uma cópia desse, vai ser sorteado para vocês. Então, esse é um dos... Eu traduzi esse livro. Eu me tornei cooperativista por causa desse livro aqui. Então, o debate que havia lá era comunismo, capitalismo ou cooperativismo. Esse era o debate, né? O Lenin tinha simpatias pelo modelo americano, inclusive o Lenin chegou a escrever um livro sobre o capitalismo nos Estados Unidos, porque ele tinha informações de que o capitalismo americano era altamente produtivo, inovador e tal. Então ele pensava, como é que eu vou ter um modelo de produção que imite o modelo americano, mas que, né, a questão central, né, ele era um sujeito muito inteligente, tinha lido, né, o Marx, era a questão de quem é que fica com o lucro. Porque eu acho o capitalismo um sistema fantástico. Enfim, aqui eu já estou derivando, depois eu acho o capitalismo um sistema fantástico. Ele é inovador, ele é um sistema que criou uma coisa que é muito boa, que é muito interessante, que é a propriedade privada. E a propriedade privada leva ao exercício da liberdade individual. Cada um de nós podemos ter o nosso lugar para morar, podemos ter as nossas coisas, né? Então, essa dimensão é fantástica. Se vocês pensarem nos regimes que antecederam ao capitalismo, o capitalismo é super progressista. Estou falando do escravismo e estou falando do feudalismo. Escravismo, pessoal, os seres humanos eram escravos. Se você nascia dono de escravos, ótimo. Agora, a maioria, 90%, 95% das pessoas, nascia escravo. Olha, não queiram imaginar o que é ter nascido escravo. No feudalismo, né, felizmente daí o escravismo foi abolido na Europa e tal, no Brasil não, demorou muito para a gente abolir a escravidão aqui. Aí veio o feudalismo. Feudalismo é baseado em servidão, né? As pessoas eram servos dos outros. O que é servidão? Você trabalha e produz na terra dos outros e tem que pagar a corveia. Você não é dono da terra. Quem era o dono da terra? Quem é o dono da terra no feudalismo? O senhor feudal. Péssimo. Por que o capitalismo é bom? Porque ele surge como um sistema social, e aí essa é a grande revolução, que diz o seguinte, que também está na Bíblia: cada um deve ser proprietário daquilo que conquistar com o suor do seu rosto. Não está na Bíblia? Está na Bíblia. O que o capitalismo faz? O capitalismo cria a ideia, a burguesia industrial emergente na Europa cria a ideia de que aquilo que se produz privadamente deve se poder apropriar, tornar propriedade privada individualmente. E esse é o princípio central da propriedade privada. E a propriedade privada chama-se, no capitalismo, capital. Propriedade privada na forma de capital terra, na forma de capital empresa, na forma de capital, por exemplo, casas, apartamentos, né? O nome jurídico é propriedade. O nome econômico é capital. Certo? Então, entre capital e propriedade não tem diferença. Agora, qual é o problema do capitalismo? Vocês vão perguntar, qual é o problema do capitalismo? O problema do capitalismo,
próprio Adam Smith, que foi o cara que escreveu A Mão Invisível, né? O capitalismo como sendo um sistema econômico que é eficiente, né? Em que cada um faz a sua parte, e isso que a gente fala assim, popular, eu fiz a minha parte. Mas quem faz a parte do todo? O Adam Smith escreveu, a parte do todo quem faz é o sistema econômico. E esse sistema econômico é o que ele chamou de a mão invisível do mercado. Como se ele era um pastor, né? Ele então usou a analogia de Deus, né? Como a mão invisível. Deus é a mão invisível, de certa forma, que nos guia, para quem acredita, né, na deidade. Que guia as pessoas, que vai guiando. No capitalismo, se acredita que o capital, que a concorrência entre os diferentes agentes vai levar necessariamente ao bem comum. Porque o sistema é bom, o sistema é inteligente. Tem muita gente hoje que acha que essa crise vai se resolver, digamos, por geração espontânea. Então, qual é o ponto bom, qual é o ponto ruim do capitalismo? O ponto ruim do capitalismo é que, ao mesmo tempo que a propriedade privada, ela dá o direito à apropriação individual do que eu trabalho, do que eu produzo, nessa mesma medida, a propriedade privada permite a acumulação da propriedade privada em níveis absolutamente desiguais. E essa acumulação, em geral, ela não é exatamente pelo trabalho, né? Ela é pelo trabalho porque ela usa uma coisa muito esperta, que pouca gente entende, que o Marx chamou de ideologia, que os sociólogos se quebram estudando, que o Marx chamou de ideologia, que o Weber chamou de racionalidade, tem outros nomes aí, que é o seguinte, que é aquela ideia seguinte, se tu perguntar para o empresário, o senhor trabalha, ele vai dizer, claro que eu trabalho. Então qual é a diferença entre um trabalhador que trabalha e um empresário que trabalha? Eu sempre digo que o dia que eu me aposentar, eu vou parar de trabalhar para começar a ganhar dinheiro. Porque trabalhando, você não consegue ganhar dinheiro. O que ganha quem trabalha? Salário. Eu sou assalariado. O Jairo, presidente do meu sindicato, que defende meus direitos salariais. Provavelmente a maioria de vocês trabalha por salário. Quem não trabalha por salário, tem um pequeno empreendimento, no final e ao cabo, acaba ganhando às vezes até menos do que os salários médios na sociedade. O que ganha o capitalista, o dono dos meios de produção? Eles têm nomes chiques para isso. Prolabore, né? Dividendos, né? Nomes assim que escondem, na verdade, lucro. E esse é o problema do capitalismo. Então, o que o capitalismo faz? Em cima do princípio da propriedade privada, né, ele constrói um sistema econômico gigantesco, uma máquina perfeita de canalizar, de drenar riqueza para a mão de meia dúzia. Este é o problema do capitalismo. Aí eu já posso dar uma resposta para vocês, porque eu estudo a China, dou aula lá. Por que a China ela é capitalista, pero no mucho? Simples. Porque na China, os empresários podem ter empresas privadas, podem ganhar dinheiro, mas eles precisam pagar pesados impostos e ter o Estado como sócio das suas empresas. É o Partido Comunista que comanda a economia. É o Comitê Central que decide para onde vai. Quem é que decide aonde vai no capitalismo? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil? Ninguém. Ninguém. Os empresários podem, inclusive, encher um avião de dólares e levar embora. Isso é legítimo, não tem nenhum problema. Não há nenhum problema também se tu é dono de 100 mil hectares. Pela lei, nenhum problema. Se tu é dono de metade dos apartamentos de um bairro em Porto Alegre, nenhum problema. Não há limites para a acumulação de capital. Esse é o meu problema com o capitalismo. Entende? Porque muitos ganham pouco e poucos ganham muito.
Então, na época que eu era mais da teologia da libertação, eu era contra o capitalismo por princípios cristãos. Porque diz lá na Bíblia, né, que é necessário ter uma sociedade em que a distribuição da riqueza é mais justa. A Bíblia não é contra a propriedade privada. Inclusive tem uma vertente de certas teologias por aí, a tal da teologia da prosperidade, que se fundamentam nessa ideia de que Deus não é contra a riqueza. Claro que não. Né? Agora também Deus, e se vocês escutarem o padre, né, o Frei Beto, por exemplo, né, o Leonardo Boff, que são grandes teólogos, eles vão dizer também o seguinte: não, o capitalismo, a igreja não é contra a propriedade privada, não é contra o dinheiro, mas a igreja também não é a favor que as pessoas sejam pobres. Né? Então esse é o problema, né, do capitalismo. E aí, onde é que eu vou? Eu já estou levantando a bolinha aqui. Por que o cooperativismo vai resolver esse problema? Já vou dar a deixa aqui. O cooperativismo, ele resolveu o segredinho. Ele tem a chavezinha para resolver o problema do capitalismo e o problema das outras formas, socialismo e comunismo. Porque no cooperativismo, a propriedade privada, ela é aceita. Cada um ganha conforme quanto trabalha, como trabalha. Mas, no cooperativismo, o saldo, o lucro ao final da operação entre a empresa cooperativista precisa ser dividido. Tem que fazer uma assembleia no final do ano, e nessa assembleia os sócios têm cada um direito a um voto. O Jairo vai dar, quem é que vai dar essa disciplina sobre princípios do cooperativismo? O princípio do cooperativismo é um sócio, um voto. São 7 princípios do cooperativismo. Esse é o primeiro princípio. Né? O cooperativismo prega isso como um modelo de organização. Um sócio, um voto. E na assembleia, os sócios decidem o que fazer com o excedente gerado pelaquela empresa ao final de um exercício. Eles podem reinvestir, né, na própria cooperativa, eles podem distribuir, né, o que o pessoal chama de participação nos lucros ou distribuição de dividendos, né? Quem é sócio, por exemplo, quem tem conta no Sicredi ou em outros bancos, no final do ano recebe uma graninha, né? Ou a cooperativa pode decidir fazer qualquer outra coisa, emprestar, por exemplo, dinheiro para outras cooperativas. Por que isso é bom, pessoal? Porque a própria cooperativa, as próprias pessoas que geraram a riqueza, podem decidir sobre o que fazer com a riqueza. Isso é absolutamente distinto de uma empresa privada, que mesmo se for de um dono, ou de 3, 4 donos, ou mesmo se for uma empresa com acionistas, a empresa, ela remunera os seus proprietários. No cooperativismo, não. No cooperativismo, todos os cooperados têm direito à remuneração. Claro que depois no curso vocês vão ver que tem algumas cooperativas que andaram meio que deturpando esse princípio. Vou dar só um exemplo. Em algumas cooperativas que tem alguns sócios que pertencem à cooperativa e passam a contratar assalariados como não cooperativados. Tem também. Tá? E tem vários modelos de cooperativismo, hoje não vai dar para entrar nisso. Mas então, primeira resposta, por que o cooperativismo é a resposta? Por causa disso aí. Segundo, cooperativismo é a resposta por causa que no século XXI, eu espero pelo menos, eu vou viver até uns 2060 por aí, pelos meus cálculos, com sorte talvez 2070, mas não vou chegar muito mais que isso, porque a perspectiva de vida de viver mais de 100 anos é difícil. Mas até mais ou menos o final do século XXI, as sociedades todas vão valorizar uma coisa que hoje já é motivo de grande discussão e conflitos familiares, sociais e tal, que é a diversidade. Finalmente, as pessoas precisam aprender que não é preto ou branco, que não é feio ou bonito, que não é alto ou baixo, que não é céu ou inferno, que não é Deus ou diabo. Nós temos a cabeça binária. Tudo é certo ou errado. Tudo é uma... Vocês percebem?
o nosso juízo de valor, de julgamento, é binário. Logo, nós tendemos a julgar como errado tudo aquilo que não faz parte dos nossos valores. E todo mundo sabe que não precisa ser alto ou baixo, pode ser médio também. Não precisa ser preto ou branco, pode ser também outra coisa. Não precisa ser homem ou mulher, pode ser outra coisa. Então, pessoal, finalmente a humanidade tá... Claro, esse parto tá... Vocês estão vendo, né? Esse parto não é fácil. É a fórceps esse negócio. E gera muito conflito, gera mortes. Muita gente morre, muita gente se machuca por causa desses valores baseados numa visão de mundo absolutamente, que é culturalmente, é uma herança cultural, e a cultura, a mudança da cabeça, é a coisa mais difícil para se fazer, porque está entranhado na cabeça da pessoa e ela acha que aquilo é certo. Porque o meu pai era assim, porque o meu avô era assim, porque blá, 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 blá. E assim vai. Então, a diversidade de raça, gênero e classe, portanto, o cooperativismo, e o cooperativismo, ele estimula a diversidade. Você pode ter uma empresa com pessoas mais pobres, com pessoas médias, com pessoas mais talentosas. Você pode fazer uma cooperativa de moradores, você pode fazer uma cooperativa de saúde, você pode fazer uma cooperativa de recicladores, você pode fazer uma cooperativa de agricultores. E você pode colocar a pessoa mais alta, mais baixa, mais bonita, mais feia. Todo mundo pode ter um lugar na empresa cooperativista. Não é que nem empresa privada. Empresa privada, qual é hoje? A gente tem que ter lei para que as empresas privadas deem espaço para negros, deem espaço para pessoas com problemas de habilitação, que deem espaço para as mulheres. Entendeu? Então, a diversidade ela tá, esse parto, como tu disseste, é a fórceps, mas não tem mais volta. Isso aqui só vai aumentar no século XXI. Não vai voltar. Então, assim, quem tem dificuldade de aceitar a diversidade, de aceitar o ou, a gente tem que começar a pensar entende? Pessoal, isso é a grande revolta. Onde é que tem umas criancinhas que entraram aqui na sala? Elas é que vão conviver, talvez, se as escolas onde elas crescerem forem espaços de educação da diversidade. Elas não vão olhar para a pessoa, mas esse menino é afeminado. Mas essa menina é não sei o quê. Como a gente foi educado. A gente vivia, eu tenho quase 60 anos, a gente via num espaço onde esses valores, esses sentimentos, eles eram todo dia, né? Essas crianças que hoje estão aprendendo, elas naturalmente vão crescer com isso e não vai ter problema nenhum para elas. Nenhum. O problema, quem tem, é nós. Está na nossa cabeça. Entendeu? Então, a diversidade de raça, gênero, é algo que o cooperativismo pode incorporar. Terceiro, o cooperativismo vai responder aos dois grandes problemas da humanidade atual, na medida em que ele for se desenvolvendo. Quais são os dois grandes problemas? A desigualdade humana, também está aqui, e a destruição ambiental. Uma cooperativa não pode ser destruidora de recursos naturais, porque senão ela está queimando a sua própria matéria-prima. É um tiro no pé ou é um contrassenso. Né? Então, as cooperativas têm uma tendência a serem mais sustentáveis ambientalmente do que outras empresas. Por quê, pessoal? Por causa desse primeiro ponto. Porque a empresa cooperativa não visa, über alles, como a gente diz em alemão, acima de tudo, o lucro. A cooperativa visa o bem-estar dos cooperativados. O que é o bem-estar dos cooperativados? Ganhar dinheiro, ter receitas econômicas, mas também viver num ambiente agradável, viver em meio a flores, viver um espaço onde o ar não é poluído. O sexto compromisso, ou quinto, esqueço agora, das cooperativas chama-se bem-estar das comunidades. Vocês vão ver.
Alguém falou? O sexto princípio ou é o sétimo? O sétimo acho que era educação cooperativa, mas interesse pela comunidade. A cooperativa que manifesta interesse pela comunidade não quer viver uma comunidade onde tem gente pobre, onde tem gente excluída, né? Onde tem destruição ambiental. Quarto, em um mundo, isso aqui eu fiz no ano passado, né? Essa slide, eu já tenho que mudar aqui. Quarto, em um mundo globalizado e neoliberal que está ruindo, que está destruindo, pessoal, eu estou dizendo que a globalização e o neoliberalismo estão em crise. Eu não estou dizendo que o capitalismo está em crise, tá? Isso é bem diferente. Eu não acho que o capitalismo esteja em crise, não. Mas isso é outra discussão, é outra aula, é outro dia que a gente vai falar. Mas, o que eu acho que hoje é o problema da humanidade? Falta de diálogo, pessoal. Falta de cooperação. Né? É isso, vocês querem um exemplo? Poxa vida, nós temos uma coisa que foi criada em 1946, que chama-se United Nations Organization, ONU. Né? A ONU é o nível mais alto que os estados nacionais chegaram em termos pessoal. Porque, vamos assim, quem estudou um pouco de história sabe, estou a ler um livro histórico, assiste uma TV, os humanos sempre se detestaram uns aos outros. Guerra, briga, tinha que matar o outro. A gente está no século XXI agora e dá para se dizer que algumas pessoas chegaram à conclusão de que eu posso conviver com uma outra etnia, alguém que não fala a minha língua, alguém que não come as mesmas coisas que eu como, né? E não brigar com ele porque ele é diferente de mim. Por exemplo, os franceses e os alemães, né? Eles se odiavam. A história da França e da Alemanha é uma história de guerras e de mortes desde a época dos galeses, né? Do Asterix. Os alemães, então, os bárbaros nem se fala, né? E assim toda a humanidade. Hoje, o mundo finalmente, hoje eu digo, dos últimos 40, 50 anos, a gente encontrou um jeito da gente discutir as nossas diferenças do ponto de vista político e sentar. E política é isso, política é a arte do viver em comum. Desde a época lá dos gregos, política é a arte de fazer as coisas, o bem comum de forma coletiva. Então, a arte de fazer o bem comum de forma coletiva requer mais cooperação e menos competição. Nesse mundo, se nós quisermos sair da espada de Damocles que está sobre nossa cabeça e sobretudo aqui na espinha, que são as mudanças climáticas, nós vamos ter que cooperar, pessoal. Porque o problema é global. A chuva que caiu aqui em Porto Alegre não foi produzida por nós. Foi produzida pelo degelo das calotas, foi produzido pelo excesso de CO2 né? E nós não vamos resolver esse problema nem que o Rio Grande do Sul tivesse dinheiro para construir um telhado que abrisse e fechasse sobre todo o nosso território, que é algo inimaginável. Como diz um professor, colega meu, Schneider, vai continuar chovendo 700 e 800 milímetros por causa dos rios voadores. O Rio Grande do Sul está na rota, né, das correntes de ar quente que saem da África, levantam essa evaporação do Atlântico, que bate na Cordilheira dos Andes e não consegue passar pelos Andes para ir para o Pacífico e vai fazer essa volta, dar essa volteada aqui, vem pelo Mato Grosso, Paraguai, oeste, Foz do Iguaçu e chega onde? Vum, aqui no Rio Grande do Sul. Aí o professor disse, Schneider, se essa água toda tivesse caído no oceano, não teria acontecido nada. Porque 800 milímetros, pessoal, é 800 litros d'água em 1 metro quadrado. Não dá para fazer nada, não tem o que fazer. Depois que uma quantidade de água dessas cai, tu só tem que esperar passar e tal. E foi o que nós tivemos que fazer. A gente foi esperando, né? Quantos dias, meses. Meu carro ficou 45 dias preso no aeroporto lá. Por sorte, estava no 5º andar. Né? Então, o mundo... Os problemas do século XXI não se resolvem com competição.
Olhem o que é a loucura em Israel, entre os palestinos e os judeus. Enquanto que eles não sentarem e conversarem, ou entre os russos e os ucranianos, enquanto que não tiver conversa, não tiver cooperação, entende? Os humanos têm que parar com aquela ideia assim, eu vou tirar do meu vizinho para eu ter. Não, senta com ele e conversa, troca com ele, negocia com ele. Por isso que o meu tema de pesquisa hoje, pessoal, sabe qual é? Mercados. Mercados como forma de troca. Eu estou convencido que a humanidade precisa achar um novo mecanismo de mercado. Mas, Jairo, isso é um outro dia que tu vai me chamar para falar sobre isso. Então, quinto, aqui está o ponto que eu já falei antes, né? Que eu demorei para explicar capitalismo, comunismo, não sei o quê. O dilema, o cooperativismo é a resposta para o dilema propriedade privada, propriedade coletiva. Nem a propriedade privada é boa, por conta da acumulação que ela gera, a concentração de riqueza que ela gera, e nem a propriedade coletiva é boa. A experiência dos russos, ela foi bastante educativa. Se tu tem pessoas, como eu visitei os kolkhozes, os sovkhozes, que as pessoas saem de casa de manhã, né, e vão trabalhar como assalariados nas propriedades, e a propriedade é do Estado, a chance de alguém fazer corpo mole, de alguém dizer, hoje eu não estou bem, e aquela coisa assim, aquele cara que... Aquela frase, né, o que é de todos não é de ninguém. Basta vocês verem na rua, né, quando é um grupo de 6, 7 funcionários consertando um cano. É um trabalhando e 6 olhando. Aliás, 6 olhando não. Um mandando, o outro alcançando a ferramenta, o outro dirigindo, não sei o que. É dessa forma. No cooperativismo não tem essa frescura não, meu amigo. No cooperativismo, tu entra com o suor do teu rosto naquela empresa, naquele empreendimento. Se tu não trabalhar, se tu não produzir, tu não vai dividir nada no fim, porque a divisão dos resultados é proporcionalmente aquilo que tu produzir. Tá vendo? Acaba com esse negócio de uns se jogam nas cordas e os outros estão lá ralando. E as diferenças entre as pessoas também. Se alguém quer trabalhar muito, trabalhar pouco, ok, vamos respeitar. Se alguém quer lá, não sei o que, correr, né, se matar correndo, não sei o que, inclusive prejudicando a sua saúde, também tem isso. Entendeu? Então, o cooperativismo é a resposta para uma das coisas mais difíceis entre os seres humanos, que é o respeito às diferenças de como cada um de nós quer fazer. Porque, afinal de contas, pessoal, e isso é uma das coisas boas que o capitalismo criou, porque nenhum sistema social anterior tinha, nem o feudalismo, nem o escravismo, que é a liberdade das pessoas, pessoal. A liberdade de eu fazer o que eu quero, quando eu quiser, quando eu puder, é absoluta. Agora, a liberdade individual, ela não é um imperativo categórico. Ela não é algo que você pode dizer, eu posso fazer tudo. Como hoje em dia, o pessoal acha assim que, eu tenho liberdade, eu posso mandar, eu posso mentir, eu posso enganar. Não. A tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. É direitos e deveres. E para isso que cooperativismo não é uma terra sem lei, não é regulado pelo próprio cooperativismo. O cooperativismo tem Estado, tem regra, tem lei. Diga. Não, eu queria falar essa parte de divisão proporcional, assim, que nem vamos dizer, na cooperativa associada da cooperativa agrícola, como tu vai receber proporcionalmente na tua produção. Isso. Mas também as perdas são proporcionais. As perdas também. Também, tu divide, vamos dizer, de acordo. Que nem a gente produz leite, tem muito leite, é um valor, sabe? É bem assim, realmente, quanto que tu produz, quanto que tu vai trabalhar, sabe? E aí vem o trabalho que vocês vão fazer se vocês se formarem nesse curso. Porque as cooperativas são empreendimentos coletivos. E como empreendimentos coletivos, elas têm todos os problemas, todas as dificuldades que têm organizações humanas. Os seres humanos não são um bicho fácil de lidar, não. Ser humano é um bicho complicado. Começa com os filhos da gente, né? Quem tem filhos sabe como é que é, né?
Não tô, mas depois vai crescendo. Aí tu já, quando eu tô na fase da minha mãe agora, da minha sogra, cuidando deles lá no finalzinho, é mais complicado do que quando são pequeninhos. Então, pessoal, na cooperativa, a questão da gestão, Jaqueline, a questão da participação, a questão do comprometimento, a questão das regras, isso é absolutamente muito difícil e não tem receita de bolo. É por isso que tem que ter formação, tem que ser treinado, tem que treinar as pessoas. Gestão de conflitos, por exemplo, vocês vão aprender na disciplina. Como é que gera conflitos? Se todo mundo brigar na cooperativa, ela fecha no final do primeiro mês. Outra coisa, quando é que se deve criar uma cooperativa e quando não se deve criar ainda uma cooperativa? Aquelas pessoas, aquele grupo está maduro para ter uma cooperativa? Esse tipo de perguntas, esse tipo de questões, a gente espera que vocês sejam depois formados, bacharéis em cooperativismo, vocês sejam capazes de ou aplicar para vocês, se vocês atuarem, ou inclusive, por exemplo, vocês podem ser assessores, pessoas que vão dar aula, pessoas que vão treinar outras pessoas, porque esse profissional não existe. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com o pessoal da Emater. Tem alguns extensionistas que têm alguma noção de cooperativismo. Hoje a Emater no Rio Grande do Sul tem em torno de 3 mil funcionários, mas a ampla maioria não sabe. Por que eu dou o exemplo da Emater? Porque o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. A Emater é uma das poucas instituições estatais que está em todos os municípios. Tem escritório da Emater num município de 2 mil habitantes. Tu ter uma pessoa formada com graduação em agronomia, mais um técnico, em um município bem pequeno de 2 mil habitantes, é super importante. É para lá que as pessoas, os agricultores vão quando eles precisam de uma informação sobre crédito. É para lá que eles vão se eles precisam de uma informação sobre tecnologia. Entendeu? Então, é para lá que elas também poderiam ir para pedir informação. Puxa vida, como é que a gente faz para, em vez de vender o nosso leite, o nosso fumo, a nossa soja para a empresa que chega aqui ou para o atravessador, por que a gente não faz uma cooperativa aqui e a gente compra os insumos coletivamente, cooperativa, e vende também coletivamente, porque vendendo num volume maior, tu consegue preços melhores. Comprando os insumos em quantidades maiores, tu também senta na mesa e negocia com quem quer te vender. Então, essas técnicas todas, essas questões todas, cooperativa. Tá? Deixa eu ir avançando aqui. Sexto, cooperativa é uma nova base econômica. Esse aqui vai demorar muito, enfim, é um tema que eu não vou desenvolver muito aqui, mas é uma nova maneira de pensar a economia. Em vez de extrair valor, gerar valor. Né? Em vez de correr riscos e estimular o oportunismo ou o individualismo, gerar mais coletivismo. Né? E fazer processos de inovação colaborativa. Está terminando o South Summit aí. Qual é a minha... Eu gosto, tem vários colegas, mas o que o pessoal das teorias da inovação geralmente faz? Inventa alguma coisa, porque se tu inventar, tu vai correr na frente e tu vai ganhar mais. O que está por trás? Aquela coisa do Weber, né? O diabinho do cara que quer ganhar mais, quer correr mais, porque aí a inovação passa a ser uma válvula, passa a ser um gatilho de disparar o individualismo. A cooperativa, pelo contrário, ela é uma organização, ela é uma tecnologia social. Alguém inventa alguma coisa na cooperativa, dá certo numa propriedade, dá certo numa família, dá certo num lugar, por que eu não posso replicar aquilo para o meu colega da minha cooperativa? E onde é que está o ganho? O ganho, em vez de ser individual, o ganho vai ser de todos. Se todo mundo fizer uma inovação e a produtividade aumentar, no final do exercício, a divisão dos lucros vai ser maior. Então, a cooperativa, pessoal, ela é
um instrumento para manter, inclusive, a competição, a competitividade entre diferentes empresas. Tá vendo? Né? Vamos lá. Sétimo, o cooperativismo, ele é, na minha opinião, um dos grandes elementos para os grandes desafios que a gente tem para o desenvolvimento sustentável. Economia circular, fazer mais com menos, poupar. Nosso mundo, nós somos hoje uma sociedade, e principalmente no Brasil, eu sempre digo, quando eu morei várias vezes fora do Brasil, aqui no Brasil, eu trabalho com o tema de sistemas alimentares, alimentação. Pessoal, é ridículo um país como o Brasil ter gente passando fome. Eu sempre digo, um país que tem batata doce e aipim, que dá em tudo que é lugar, como é que tem fome? Para não falar de outra coisa, mas batata doce, tu bota um baraço no chão, ele se espalha e dá um monte de batata. Aipim, então, terra a gente tem. Onde é que está o nosso problema? O problema é a maneira como a gente, né, o desperdício alimentar, as cooperativas, por exemplo, as cooperativas de reciclagem podem ser a saída para a crise de limpeza das cidades. Hoje, em Porto Alegre, o orçamento da prefeitura para pagar as empresas privadas que coletam os resíduos gerados, ele só perde para a educação. É o segundo item. Gasta-se mais com reciclagem do que com saúde, por exemplo. E para quem vai esse dinheiro? Para as empresas privadas, que pegam o lixo, não separam ele e levam todos ele no lixão. Ou seja, tu está enterrando dinheiro. A coleta seletiva ela é destinada para as cooperativas. Tem cooperativas, mas... O serviço de coleta seletiva prestado pela Prefeitura de Porto Alegre recebe e leva para as cooperativas. Para as cooperativas. Tem mas a quantidade que isso representa sobre o meu ponto é esse, quanto isso representa sobre o todo. Mas aí tem algo que eu falei na aula, é a conscientização, ou seja, vai ser o nosso valor. Isso. Exato. Então, qual? Qual é o município? Imbé. Então, nem Imbé, acho que nenhum dos municípios do Litoral Norte. Qual é o meu sonho, Jairo? O meu sonho é que, pessoal, e no Litoral Norte, ali vão as pessoas da classe média, que vão lá passar o final. O que a gente esperaria? Pessoal, poxa vida, se tivesse a infraestrutura, vamos reciclar e tal. Porque se eu jogar o meu lixo naquela região, uma região de lençóis freáticos frágeis. Se tu jogar lixo orgânico ou amontoar, contamina o lençol freático, a água do mar tu não vai dessalinizar, então da onde vai tirar água potável? Não tem grandes rios no litoral norte, não tem. O Mampituba está lá em cima. Já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Então, e aí, quanto é que vai custar despoluir a água? Ah, eu pensei, não, mas vamos fazer um poço artesiano lá no reservatório Guarani. Aí nós vamos, entendeu? Fura lá, vai lá no Guarani, e se não continuar cuidando, entra quando chove muito, a mudança climática vai chover muito, vai infiltrar e vai contaminar o lençol. Exatamente. Então, pessoal, qual é a solução? Empresa privada? Não. As pessoas individualmente também não vai dar, porque individualmente não dá, é muito grande. Entende? Então, nós precisamos achar outras alternativas. Então, o litoral norte do Rio Grande do Sul seria um espaço, ali as prefeituras, elas ganham muito dinheiro com o IPTU. Pega esse dinheiro e faz um acordo com as cooperativas. Cria-se cooperativas, faz dinheiro. Eu moro num município, Dois Irmãos, que é um exemplo de coleta seletiva, era pelo menos. Os caras que coletam, poderia ser muito melhor na minha opinião, mas por exemplo, quando eles fazem, lá na cooperativa dos recicladores, quando eles fazem seleção, isso é um lugar para vocês irem visitar um dia, fazer uma visita lá na cooperativa deles. Quando eles fazem seleção de novos colaboradores, tem fila que vira no quarteirão. Por quê? Porque o salário é 5, 6, 7 mil reais para o cara que corre atrás do caminhão.
O caminhão, as coisas, é da prefeitura, mas quem administra é a cooperativa. Pessoal, não dá para esperar que as pessoas que vão trabalhar numa cooperativa sejam pessoas que comem mal, que se vestem mal, que... Não é essas pessoas que a gente quer pessoas bem vestidas, e se for o caso, por que não? Eu quero uma pessoa com diploma superior, qual é o problema? Ou com diploma, pelo menos, de ensino médio, aquela ideia que a gente tem de, o reciclador é aquele pobre, aquela pessoa não sei o quê, isso tem que acabar. A gente tem que pagar salários decentes para essas pessoas, por quê? Porque elas fazem um bem para elas mesmas, um bem para o município, um bem para a economia. Então, as empresas hoje estão mais trabalhando. E aí tem outras, por exemplo, digitalização e redes de inovação. Aqui é um outro mundo, pessoal. Dá para fazer cooperativas hoje de pequenos grupos. Inclusive a legislação mudou, não precisa mais 21 pessoas para constituir uma cooperativa. Pode fazer com menos. As redes digitais, elas estão aí para... né? Então, pessoal, tá vendo? Eu poderia terminar minha palestra aí. Esses 7 pontos, para mim, são a resposta para essa pergunta. Por que o cooperativismo é a resposta? E é a resposta para os males das pessoas, para os males dos municípios e para os males dos países e do mundo. Porque se a gente, por exemplo, se a gente tivesse um sistema financeiro cooperativista, quem é que ia ganhar no sistema financeiro cooperativista? Não ia ser o acionista, que no ano passado os acionistas só da Petrobras dividiram 50 bilhões de reais. Quem ia ser os acionistas seriam os sócios da cooperativa Petrobras. Tá certo? Então, isso não é inviável, isso é bem possível. Hoje, com os mecanismos de administração, tecnologia de administração, inteligência artificial, Big Data, fazer cooperativismo se tornou muito mais fácil do que há 100 anos atrás. Bom, vamos lá que eu tenho bastante coisa ainda para... Alguém que pediu aí? Seria correto então afirmar, até teve uma discussão bastante forte na última semana sobre o governo Lula ser híbrido ou não. Seria o cooperativismo um modelo de gestão ou governança? Claro, eu já disse isso para eles. Essa palestra, na verdade, essa palestra aqui, eu fiz ano passado, quando lançaram em Brasília o Coopera Mais Brasil. A minha última slide está Coopera Mais. Foi exatamente isso que eu falei para eles. Mas o que acontece, pessoal? Daí, enfim, o que acontece? A esquerda não gosta do cooperativismo porque acha que o cooperativismo não funciona. Porque a esquerda continua com a cabeça presa lá no século XIX, achando que a propriedade privada é o problema. A propriedade privada não é o problema. A propriedade privada é um problema se ela não está inserida dentro de instituições que controlam a fome insaciável para acumulação. Por que a China, isso eu aprendi na China, por que a China tolera a propriedade privada, deixa os agricultores, deixa as pessoas ganhar dinheiro, deixa eles negociar? Os chineses são extremamente negociantes, adoram ganhar um dinheirinho, né? Por quê? Porque o Estado está lá para dizer o seguinte: olha, meu amigo, em primeiro lugar, se tu tem uma empresa, o teu sócio é o Estado. Né? Sim, mas aqui no Brasil, tu não... O que o nosso ministro está tentando fazer, e não sei se vai passar? Taxar as grandes fortunas. Tem várias reportagens por aí que mostram claramente o seguinte: a carga tributária no Brasil chegou a 32%, mas a carga tributária sobre as pessoas assalariadas, ela é muito mais alta do que a carga tributária para quem ganha acima de 50, 100 mil reais por mês. Então, se tu ganha muito, tu pagar 32% não vai fazer tanta diferença. Agora, se tu só ganha um salário mínimo, pagar 32% sobre o salário mínimo, não chega a 40%. Entende? Então, nos países, né? Então, essa é uma das respostas. Deixa eu ir adiante aqui. Então, na agricultura, eu vou passar alguns pontos aqui, né? Já estou falando muito tempo aqui. Então, eu acho uma grande janela de oportunidade
nesse campo, especialmente dos alimentos, né? E aí eu queria sugerir o seguinte, a ideia, a janela de oportunidade que eu vejo é a gente pensar uma nova perspectiva, pensar na perspectiva de uma autora que eu gosto muito, que é a Mariana Mazzucato, que é pensar em missões. Qual é a missão do século XXI? Produzir alimentos saudáveis para todos e desenvolvimento sustentável, para criar uma nova economia, uma nova mentalidade, uma nova cabeça e uma nova sociedade. Né? Esses aqui são alguns dos trabalhos dela, né? Mission Oriented Strategy for Industrial, a nossa nova política industrial do Ministério da Indústria está baseada em cima dos trabalhos da Mariana Mazzucato, ela tem dado ajuda aqui. Então eu acho que o foco para nós deveria ser focar no valor dos alimentos por causa dos meios de vida, por causa da resiliência e por causa da justiça social. Aí eu quero avançar um pouco. Como é que a gente pode... Deixa eu ir avançando um pouco. Onde é que eu quero terminar aqui? Afinal, onde queremos chegar? Então, eu acho que aqui que está o cooperativismo no meio. Para criar e melhorar as leis, melhorar os mercados e mais inovação. Onde é que a gente quer chegar com isso? Resolver os problemas que eu falei que eram os problemas da humanidade hoje. Incerteza e desconfiança, riscos ambientais e desigualdades crescentes e múltiplas exclusões. O papel do cooperativismo nesse contexto é bastante diversificado. O cooperativismo pode surgir por necessidade, por coerção, por interesse ou por valores. Né? E aqui a gente tem um pouco uma história do cooperativismo, onde é que a gente estaria hoje. A gente começa aqui com os probos de Rochdale, e basicamente o cooperativismo era de crédito. Depois passa-se um cooperativismo, depois da Segunda Guerra Mundial, de máquinas, equipamentos, armazenagem. Depois, nos anos 60, 70, o cooperativismo vai para áreas de comercialização, cooperativismo de crédito, cooperativismo de comercialização, e hoje a gente tem o cooperativismo de plataforma, o cooperativismo de informação. Né? E no século XXI, aqui, vai ser o cooperativismo de economia compartilhada. Tá? Então, para ir terminando, qual é a nova missão do cooperativismo no século XXI? Qual é a agenda? Quero deixar essas 4 mensagens aqui. Primeiro, retomar valores humanos. Mais solidariedade, mais cooperação são a resposta, e não individualismo e concorrência. Primeiro. Segundo, construir uma nova economia, né? A perspectiva de uma economia que seja menos extrativista e uma economia que seja mais criadora de valor. Inovar, criar valor, em vez de a gente ficar só extraindo recursos da natureza. Terceiro pilar do cooperativismo no século XXI, internalizar a agenda da mudança climática. O cooperativismo precisa ser, as cooperativas precisam ser as primeiras organizações a dizer, essa agenda é nossa. Infelizmente não acontece. Eu não vejo o Sicredi fazendo propaganda sobre mudança climática, eu não vejo a Cressol trabalhando nessa direção, eu não vejo a OCB incorporando essa agenda, eu não vejo a Alcergues aqui do Rio Grande do Sul, eu não vejo as cooperativas, e eu já fiz várias palestras para eles, eu disse, olha pessoal, esse cavalo está passando encilhado, vocês têm que montar nele. Por quê? Se o cooperativismo não pegar essa agenda, pegar essa bandeira para eles, as empresas privadas vão fazer. E sabe quando vão fazer? Quando surgirem pagamentos por serviços ecossistêmicos. A COP30, que é o meu 5º ponto, a COP30 está aqui. Vai estar aí agora em novembro em Belém do Pará. O que é que vai se negociar na COP30? Um fundo internacional chamado Fundo Clima, que vai pagar por serviços ambientais para aqueles indivíduos que fizerem serviços ecossistêmicos. É assim que o capitalismo resolve as suas coisas, pagando. O capitalismo... Aí é que vem o meu ponto. Quem é que vai sair na frente disso? As empresas
que já existem hoje, empresas de reciclagem, empresas de transformação, empresa de tudo que é tipo, empresa de consultoria. Qual é o meu ponto, pessoal? O meu ponto é, por favor, vamos se aligerar, vamos se apressar e as cooperativas peguem esse, porque o que querem as empresas privadas? Elas vão apropriar esse dinheiro dos fundos internacionais, que no fundo, é dinheiro de impostos que os governos vão depositar lá, né? Ou dinheiros que, por exemplo, quem é que... Aí tem uma grande discussão que também já está ficando claro. Quem é que vai pagar a descarbonização do planeta? Para mim não tem dúvida, quem vai pagar são as indústrias petroleiras. Só que elas vão fazer. Só que elas querem prazo de 200 anos para deixar de produzir petróleo e serem, por exemplo, a propaganda da Petrobras. Nós não somos mais uma empresa de petróleo, nós somos uma empresa de energia. Energia tu pode produzir eólica, solar, com várias outras fontes, biomassa. Então, essas grandes empresas hoje, a Exxon, a BP, enfim, as grandes petroleiras do mundo, elas estão resistindo. Todas as COPs, elas pagam um monte de consultor e assessor para sentar na sala, para fazer lobby. As pessoas que estão em casa assistindo não sabem, mas já tem estudos, eu já li artigos que fazem um tipo, a maior parte, as últimas 3 COPs foram em onde? No Egito, no Emirados Árabes e no Azerbaijão. Qual é a principal fonte de economia desses 3 países? Petróleo. Pessoal, honestamente, vocês acham que os países que vivem de petróleo vão acabar com o petróleo? Isso é a mesma coisa que botar a raposa dentro do galinheiro. Não vai acontecer. Mas vai acontecer se eventos climáticos como o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, se eles se multiplicarem. Então, a minha perspectiva é de que, infelizmente, antes de melhorar, ainda vai piorar um bocado. Porque os novos movimentos sociais, as novas revoltas, vão ser revoltas por efeitos ambientais. As pessoas já fizeram isso. Quando as pessoas não recebem a casa, quando a prefeitura não faz isso, faz aquilo, as pessoas vão se revoltar, pessoal. Vão ser os desabrigados, os desassistidos da mudança climática. Inclusive os empresários. Muitos empresários vão perder os seus negócios por causa das mudanças climáticas. Por exemplo, ondas de calor excessivas vão fazer com que várias empresas não vão poder operar nos meses de verão. Porque simplesmente é impossível trabalhar nesse horário. Empresas de construção civil vão ter que os seus trabalhadores vão deixar de trabalhar durante esses meses. Qual é a consequência? Aumento dos preços das casas. Então, o setor privado, pessoal, ele vai cair em si quando a coisa apertar no bolso. E isso vai acontecer. E os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são ali, ó, é a janelinha, é o cavalo, os gaúchos gostam, né? É o cavalo que está passando encilhado para a gente montar. E aí eu digo, quem vai montar nele? O cooperativismo deveria montar nele. As empresas sociais deveriam montar nele. Que devem ser empresas que têm interesse, que também querem ganhar dinheiro. Pessoal, e aí tem o seguinte, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é a mesma coisa que fazer capital. Explorar os outros. Uma cooperativa não explora os seus sócios. Uma cooperativa trabalha com os sócios, então, recicladores e tal. Então, além do trabalho que as cooperativas puderem fazer do ponto de vista objetivo, elas ainda poderão, se elas estiverem registradinha, se elas estiverem com a documentação em dia, se elas estiverem mapeado pelo satélite, que elas sequestram carbono em vez de emitir, se elas forem carbono zero, carbono neutro ou carbono negativo, e aí quem vai fazer isso? Nós das universidades. A Embrapa, nós vamos ter que desenvolver um dispositivo assim, que eu chego lá, boto na minha empresa e esse troço vai ter que me dizer quanto é que eu estou emitindo ou não de carbono. Isso vai ser feito, pessoal.
Já existe por cigarro. Tu sabe quanto de nicotina tu emite. Pronto. Então, a tecnologia, pessoal, vai chegar até aí. E quem estiver pronto com essa tecnologia, quem é que conseguir demonstrar com evidências científicas, vai poder se candidatar a receber esses recursos dos fundos internacionais que serão depositados em algum lugar, provavelmente não só num lugar, esperemos que não tenha corrupção, que sejam vigiados, né? E que esses recursos serão distribuídos de novo para esses pagamentos. É o business, a mudança para a humanidade sair desse negócio, pessoal, não vai ser fora do mercado, vai ser dentro do mercado. O meu ponto é, não precisa ser dentro de um mercado capitalista. Pode ser dentro de um mercado, dentro de um modelo de sociedade cooperativista. Porque, na realidade, só o cooperativismo tem a resposta. Por quê? Porque se deixar para os capitalistas, eles vão fazer o que eles sempre fizeram, o que é natural do capitalismo. Pessoal, não dá para pedir que o capitalismo seja diferente do que ele é ser ingênuo. É da natureza dele ser um modelo econômico concentracionista. Se as empresas não concentram capital, se elas começam a pagar muito salário, começam a dar muito dinheiro para os sócios, vocês já devem ter visto, elas vão à falência. Por quê? Porque a natureza da empresa capitalista é concentrar a riqueza para poder constantemente inovar e fazer esse capital dar cria. O cooperativismo não precisa ser assim. Por quê? Porque as pessoas que são sócias dele podem aceitar, inclusive na Assembleia, uma remuneração naquele ano menor, podem aceitar um outro tipo de... E se elas receberem incentivos do Estado para isso, aí mesmo que a coisa fica boa. Nesse sentido, como fazer, que políticas fazer isso? Né? Enfim, eu vou aqui... que políticas fazer para isso? Políticas redistributivas, políticas de reconhecimento e políticas regulatórias. O Estado, eu não penso o cooperativismo fora do Estado, absolutamente não. Para mim, o Estado tem que ser eficiente e tem que ser forte. Para fazer o quê? Política regulatória, que é regular preço, regular as royalties, apoiar a comercialização, dar crédito. Porque só o Estado pode fazer isso, porque o Estado vai amealhando o dinheiro dos nossos impostos. Né? E ele o faz de forma discricionária. Não tem como tu fugir do pagamento de impostos. Então, o que a gente quer? Ninguém é contra pagar imposto, pessoal. O que as pessoas não gostam é que os impostos sejam mal aplicados. Né? Segundo, que os impostos sejam redistribuídos. Que haja uma política redistributiva. Por exemplo, proteção social, aposentadoria, pessoas que têm dificuldades de saúde, que precisam ser, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa, que ela possa ter uma ajuda, que ela não consegue trabalhar, porque nas cooperativas não vai caber todo mundo, a gente vai sempre ter as pessoas com mais problemas, com mais dificuldade. E uma sociedade justa e honesta é uma sociedade em que, inclusive, as pessoas com menor capacidade física ou mental, elas têm o mínimo necessário para poder viver. Dignidade, nós somos seres humanos, nós não somos animais. Os animais é que excluem os mais debilitados para a raça poder sobreviver. Os seres humanos, nós não precisamos dessa racionalidade, não. E é para essas pessoas que os impostos, as ajudas, enfim, os benefícios devem ir. Os outros todos, aí eu sou de novo lá, Atos dos Apóstolos, dai a cada um segundo as suas capacidades e segundo as suas necessidades. Pronto! Não tem essa. Entendeu? E reconhecimento. Políticas públicas que reconheçam as minorias, especialmente, ou as estratégias em relação ao meio ambiente. Tem certos ambientes que precisam ser preservados. Por exemplo, nós temos que proteger as nossas fontes de água potável e de ar puro. Não tem solução. Seres humanos precisam tomar água, precisam respirar, entre outras coisas. Mas essas duas coisas não tem como. Se tu não tiver água e não tiver ar, oxigênio, não tem outras coisas. Comida também, mas enfim.
para concluir, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu descobri um conceito novo, que ainda nem escrevi sobre isso, nem divulguei, Jairo, Jaqueline. É o conceito que a gente chama de inteligência e conhecimento coletivos. Aqui tem um conceito que o pessoal, que tem pouca gente está usando, mas o conceito de swarming, que é em inglês, que é o mesmo que a palavra em inglês que quer dizer enxamear, fazer o que as abelhas fazem enxames. Aí eu inventei esses slides aqui lá. Tu tem de um lado os indivíduos e de outro lado as cooperativas. E aqui, né, tô aí no meio aqui, botei o sinal da energia atômica, porque às vezes esse negócio, né, dá uns conflitos. E aqui tu tem os problemas sociais e os desafios econômicos. Então, aqui é que está a cooperativa, ela vai nos ajudar a resolver isso aqui no meio. Tá? E como é que a gente faz isso, para essa relação entre indivíduos e cooperativas? Para os indivíduos, aí vocês vão estudar na disciplina da Jaqueline a teoria do carona, né, a teoria dos jogos, né? Por que tu tem oportunistas aqui? Por que tu tem gente mais coletivista? Né? Então aqui os indivíduos com os problemas sociais, tu pode resolver eles coletivamente, mas tu também pode resolver eles através de cooperativas. As aves que podem voar sozinhas, eu peguei o caso do pato justamente para isso. Mas quando eles voam assim, eles têm uma aerodinâmica que eles têm mais eficiência. Mas eles, aqui os indivíduos com os desafios econômicos, eles voam cada um para o lado, não é tão eficiente como isso aqui. Mas o mais eficiente mesmo é esses aqui. Que tu faz uma coreografia. Quando eu fui procurar essas fotos, eu vi coisas maravilhosas, que os pássaros, né, eles não batem uns com os outros, eles fazem as coreografias. Então, esses aqui, na minha opinião, é isso que nós queremos produzir. Porque isso aqui vai resolver o problema só de quem está em cooperativas, que é o que a gente tem hoje. Mas se a gente conseguir criar uma sociedade com os desafios econômicos, que a gente possa juntar várias cooperativas e ter uma economia cooperativista, para mim é a minha utopia. E é isso que eu falei, é isso que eu sugeri para o pessoal do Coopera Mais Brasil. Então, a esquerda não acredita no cooperativismo porque acha que o problema da sociedade é a propriedade privada. A direita não detesta o cooperativismo porque ela acha que o cooperativismo é uma forma de socialismo disfarçado. E que não é verdade. Né? Porque tu não é dono, tu não é inteiramente dono daquilo que tu tem. Porque se tu é dono mesmo, tu pode fazer o que tu quiser. Ainda que tem algumas cooperativas que, na minha opinião, se deturparam. Por quê? O presidente está lá há 20, 30, 40 anos, aí depois que ele terminou o mandato dele, aí entra o filho dele, a mulher dele, e vira uma dinastia. Isso também não é uma cooperativa. Por quê? Porque daí ela perpetua uma perspectiva privada. Mas e aí vem o tema. Por que isso acontece, pessoal? Porque nós temos uma cultura de cooperativismo muito frágil, porque na verdade as cooperativas seguem uma lei. No Brasil ela segue uma lei de 1971. Cada cooperativado tem direito a voto. Então essas pessoas que estão lá, que se reproduzem no poder há tantos anos, elas a cada 4 anos, ou conforme o estatuto da cooperativa, elas têm que ser votadas. Então tem alguém que está votando errado. E é por isso que técnicos de cooperativismo, bacharéis em cooperativismo, na minha opinião, serão profissionais muito requisitados na medida em que a sociedade descobrir, acordar, de que não tem solução. Ou a gente se torna mais cooperativado, a gente se torna mais coletivo, ou todos nós, seres humanos, vamos entrar em ritmo de extinção. Uma coisa também nas cooperativas, a falta de formação de liderança. Às vezes as cooperativas têm um presidente que está lá há tantos anos, não abafa a renovação, sabe? E é isso ali que, vamos dizer, tem que oxigenar a direção também. E isso também eu acho que seria um papel também para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês por isso. Obrigado.
Eu vou pedir licença agora, vou pausar a gravação para não ficar muito longa. Tá.